Olá, Nação Santista, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Melissa Leal e tô passando aqui para você não se esquecer de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações, curtir esse vídeo e comentar para que eu possa te mandar um beijão no próximo vídeo. Então vamos para as 4 notícias que estão dentro desse vídeo. Lembrando que a última é sempre a mais importante. Então não perca nenhum segundo desse vídeo e assista ele até o final. Vem! Primeira notícia. Você acredita em redenção no futebol? Pois o Santos viveu um capítulo desses no clássico contra o São Paulo, dentro da Vila Belmiro. Em um jogo tenso, com a pressão batendo forte e a sombra do rebaixamento rondando. Quem apareceu como herói foi justamente o jogador que vinha sendo um dos mais criticados pela torcida, Guilherme. Ele marcou o gol da vitória por 1-0 e mudou o clima nos bastidores do Peixe. E atenção! No vídeo de hoje teremos 3 notícias exclusivas sobre o Santos, então fica ligado até o fim para não perder nada. E já aproveita, deixe o like, se inscreva no canal e hypar esse vídeo porque isso ajuda bastante a continuar trazendo conteúdos de qualidade para você. Voltando ao jogo, o Santos não só venceu, ele mostrou força emocional. Com o resultado, o time abriu 4 pontos de vantagem para o Z4 e foi a 26 pontos, ocupando a 14ª colocação. Parece pouco? Não é. Para um clube que vinha mergulhado em desconfiança, esse respiro vale ouro. Cada ponto conquistado agora pode significar a diferença entre uma reta final de campeonato tranquila ou um drama até a última rodada. E o protagonista da noite não fugiu dos holofotes. Guilherme, alvo de críticas duríssimas nos últimos jogos, foi o responsável por garantir o resultado. O camisa 11, que muitos pediam no banco, aproveitou a oportunidade, decidiu e saiu como herói. O futebol tem dessas ironias. Quem era vaiado vira aplaudido em questão de minutos. Mas a história não termina no gol. O técnico Juan Pablo Vozvoda, na coletiva após a partida, fez questão de destacar a importância do jogador não só em campo, mas também fora dele. Segundo o treinador, já houve uma relação anterior de trabalho com Guilherme, e isso lhe dá uma compreensão maior do ser humano por trás do atleta. Vojvoda revelou que conhece a família, sabe das dificuldades que o jogador enfrentou e acredita que a confiança pode ser decisiva para o seu rendimento. É aquele tipo de respaldo que pode mudar uma carreira. E não é apenas discurso. O Santos precisa de novas lideranças, principalmente neste momento em que Neymar, a grande estrela do elenco, segue afastado por lesão. O craque, inclusive, esteve presente na Vila, apoiando o time das arquibancadas e reforçando o papel de líder nos bastidores. A presença dele motiva, mas em campo a ausência pesa. E é aí que Guilherme pode assumir um papel maior do que o esperado. Enquanto o camisa 11 ganha protagonismo, outros jogadores vivem situação oposta. Tassiano, por exemplo, foi alvo da fúria da torcida depois de uma atuação muito abaixo contra o São Paulo. A oscilação de desempenho é nítida, alguns sobem no conceito, outros despencam. Esse contraste mostra como o ambiente dentro do Santos ainda é instável. E cada partida se torna um divisor de águas para definir quem se mantém como titular e quem perde espaço. O gol contra o São Paulo foi mais que um lance isolado. Ele representa uma chance real de virada para Guilherme. O próprio Vozvoda disse: todos os jogadores têm altos e baixos, mas o importante é como respondem às críticas. E Guilherme respondeu da melhor forma, sendo decisivo em campo, em um clássico, no momento em que o time mais precisava. E é justamente essa resposta que pode redefinir a temporada do Santos. Imagine se outros atletas seguirem o mesmo caminho, transformando a pressão em motivação. O Peixe, que muitos davam como condenado à briga permanente contra o rebaixamento, pode surpreender e arrancar para uma posição mais confortável na tabela. Mas para isso, é preciso consistência. Uma vitória isolada não basta. O time precisa transformar o alívio momentâneo em confiança duradoura. O torcedor já viu essa história antes. Jogadores que ressurgem em momentos de crise e acabam se tornando símbolos de recuperação. Será que Guilherme pode assumir esse posto? Será que este gol contra o São Paulo será lembrado como o ponto de virada de sua passagem pelo clube? Essas perguntas começam a ser respondidas nas próximas rodadas, onde cada partida ganha ares de decisão. Na Vila Belmiro, a vitória foi celebrada como se fosse título. E de certa forma foi mesmo, um título de sobrevivência, de esperança renovada e de reconciliação entre torcida e jogador.
O Santos ainda está longe de se livrar do perigo, mas mostrou que pode lutar. E no futebol, quando há luta, sempre há chance. E aí, você acredita que Guilherme vai se firmar de vez como protagonista no Santos e se tornar peça essencial até o fim do Brasileirão? Ou foi apenas um lampejo isolado em meio a uma temporada turbulenta? Deixa seu comentário. Segunda notícia. Se existe um jogador no elenco do Santos que parece viver em constante rota de colisão com a torcida, esse nome é Tassiano. O meia voltou a ser alvo de críticas pesadas depois de mais uma atuação apagada, reforçando a sensação de que ele não consegue conquistar a confiança da massa alvinegra. A paciência, que já era curta, parece ter se esgotado de vez. O que chama atenção é que Tassiano não esteve em campo durante todo o jogo. Entrou apenas no fim, com poucos minutos para mostrar serviço. Mesmo assim, foi o suficiente para irritar a arquibancada. Erros simples, passes desperdiçados e jogadas interrompidas alimentaram a revolta do torcedor. É aquele tipo de situação em que cada toque errado aumenta a vaia, e cada decisão mal tomada vira combustível para a insatisfação coletiva. Nas redes sociais, o desabafo foi imediato. Comentários como "Tassiano não se ajuda" ou "parece que tem medo da bola" se multiplicaram rapidamente. Muitos santistas afirmaram que ele só atrapalha o ritmo ofensivo da equipe, enquanto outros foram ainda mais duros, classificando o meia como um dos piores jogadores que já vestiram a camisa do Santos. É claro que esse tipo de declaração vem carregada de emoção, mas mostra o tamanho da rejeição que ele enfrenta. O que está em jogo aqui não é apenas um desempenho isolado, é a sequência. Desde que chegou, Tassiano não conseguiu emplacar boas atuações que o firmassem como titular absoluto. Quando aparece em campo, quase sempre sua participação é marcada por erros técnicos, insegurança e pouca capacidade de decisão. No futebol, especialmente em clubes do tamanho do Santos, não existe muito espaço para margem de erro. Ou o jogador entrega desempenho, ou a cobrança chega com força. E vale lembrar, Tassiano não é um novato. Aos 30 anos, já passou por outros clubes de Série A, acumulou experiência, mas nunca se consolidou como um nome de confiança em nenhuma equipe. É visto como um jogador esforçado, de boa entrega tática, mas limitado tecnicamente. Quando a fase é ruim, esse rótulo pesa ainda mais. A torcida, que muitas vezes é paciente com jovens em formação, raramente oferece o mesmo tempo para atletas experientes. O desgaste com o torcedor já é evidente. Cada vez que o nome de Tassiano aparece na escalação ou na lista de relacionados, a reação é quase automática, descrença e ironia. Para ele, cada minuto em campo vira uma prova de fogo, uma oportunidade de tentar mudar a percepção, mas também um risco de ampliar a rejeição. É como se ele jogasse não apenas contra o adversário, mas contra o peso da desconfiança que carrega. Do ponto de vista do técnico Vojvoda, a situação não é simples. Manter Tassiano no elenco significa ter mais uma opção no meio de campo, alguém que pode cumprir funções táticas específicas. Mas colocá-lo em campo é comprar briga com a torcida, que já deixou claro o incômodo. Esse dilema cria uma pressão extra para a comissão técnica, que precisa equilibrar a necessidade de elenco com o clima nos bastidores. Outro ponto importante é o psicológico. Não é fácil entrar em campo sabendo que cada erro será amplificado e cada decisão equivocada virará alvo de chacota. Isso mina a confiança de qualquer jogador. A questão é, Tassiano terá força para tentar virar esse jogo mental? Ou vai afundar cada vez mais na espiral de críticas? A história recente mostra que alguns atletas conseguiram se recuperar em situações parecidas, transformando vaias em aplausos. Mas também há inúmeros casos de jogadores que não resistiram à pressão e acabaram saindo pela porta dos fundos. O futuro de Tassiano no Santos caminha por essa linha tênue. Enquanto isso, a torcida parece já ter feito seu julgamento. Para muitos, a paciência acabou e não há mais espaço para segundas chances. Essa ruptura é difícil de reverter, porque mesmo que venha uma boa atuação, sempre ficará à sombra da desconfiança. No futebol, o tempo pode ser cruel, e jogadores contestados geralmente não têm muito dele para mudar o cenário. O caso de Tassiano é um exemplo claro de como a relação entre atleta e torcida pode se deteriorar rapidamente. Bastam algumas más atuações consecutivas, somadas à falta de protagonismo,
para que o jogador seja rotulado e dificilmente consiga se livrar da marca. A camisa do Santos é pesada, exige entrega máxima e talento para decidir. Quem não acompanha esse ritmo acaba sendo engolido pela pressão. E chegamos ao final de mais um vídeo, passando aqui novamente para lembrar todos vocês de se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho de notificações aqui embaixo, deixar o seu like e comentário de qual cidade você está assistindo para que eu possa mandar um super beijo para todos vocês. Um beijo e até a próxima!